Cruz com a nossa primeira convidada feminina, a doutora Mônica, defensora pública, fez faculdade aqui mesmo na cidade de Tuiutaba. Doutora Mônica, tudo bem? Olá, é um prazer estar aqui hoje para falar sobre a Defensoria Pública e sobre a minha trajetória até aqui. Isso. Tenho 10 anos de Defensoria Pública, sempre morei aqui em Tuiutaba. A única época que eu não residi aqui foi quando eu passei no concurso, que eu fiquei 7 meses em patrocínio. Só 7 meses afastada da cidade? Só 7 meses afastada da cidade, mas cidade, sou filha da cidade gosta de mesmo, Tuiutaba. gosto de Tuiutaba, tenho gratidão por essa cidade. Fiz faculdade aqui também, né, o curso de Direito aqui. Só que no início eu pensava em fazer engenharia elétrica. Engenharia elétrica, doutora, mas uma coisa tão diferente. Nada a ver, nada a ver com direito. Nada a direito. ver. No ensino médio nunca pensei em fazer o curso de Direito, porque eu gostava mesmo era da área de exatas. Teve uma vez que eu estudei no estadual, eu fui considerada a melhor aluna de matemática da escola. Então por isso que eu optei. Passava para as Olimpíadas de Matemática. Mais ou menos assim. Aí eu fiz o vestibular de engenharia elétrica, porque eu gostava muito de cálculo. Só que eu não consegui o dinheiro para fazer a minha matrícula, apesar de ter passado no vestibular. Na época era paga a faculdade, né, na UENG ainda. Eu desisti da minha matrícula. E aí eu fui fazer o curso Pré-Veste, que é o curso para pré-vestibular, né, para alunos negros e carentes, porque lá eles davam 10 bolsas de estudo para os melhores alunos. Os 10 primeiros colocados? Os 10 primeiros colocados ganharam uma bolsa de 75%, que era uma parceria com a Prefeitura Municipal de Tuiutaba. E aí eu fiz o cursinho, ficava em primeiro lugar em todos os testes do cursinho. E aí eu fiz um teste vocacional e deu humanas, porque eu precisava de fazer um curso noturno também, para poder, mesmo com a bolsa, trabalhar durante o dia e pagar os 25%, que meu pai estava bem doente na época, não poderia pagar para mim. E aí eu optei então em fazer o vestibular para Direito Noturno e passei em primeiro lugar. Nossa, ganhei a bolsa de estudos. Objetivo alcançado. Alcançado e consegui fazer a faculdade e ainda passei no meu primeiro cargo público, que foi na SAI, na Superintendência de Água e Esgoto. Então você estava fazendo faculdade à noite e trabalhando na SAI concursada? Concursada durante o dia. Durante o dia. Isso. A SAI foi o primeiro concurso da senhora? Foi o meu primeiro cargo. Trabalhei lá no cargo de ajudante administrativo. Depois de 2 anos, eu consegui um cargo comissionado como presidente da comissão de licitação e gerente de compras, almoxarifado e patrimônio. Fiquei nesse cargo até terminar a minha faculdade. Na parte jurídica, assim, a senhora então não fez estágio no fórum, defensoria, alguma parte jurídica, não? Assim, como presidente da comissão de licitação, tinha a parte jurídica, né? E a SAI me proporcionou vários cursos nessa área. Nessa área de administração pública, de contratos, de licitações. Então tinha convênio, porque hoje na faculdade precisa ter você fazer estágio em algum órgão, né? Sim. Então era conveniado e valeu para as horas que precisa para a faculdade? Na verdade, eu fiz o estágio obrigatório, que era no núcleo de prática jurídica. Já havia. Que já havia o núcleo lá, então eu fiz meu estágio lá. E também no último ano de faculdade, eu consegui fazer um estágio com o Dr. Manuel Tiburcio. Ele era procurador do município, então na sexta-feira à tarde eu ia para lá para ajudar a fazer os pareceres. Um abraço. O bordão dele, meu nome é Manuel. Nossa, nessa turma, né? Um grande mestre do direito administrativo. Excelente professor de direito civil. Excelente Esse professor. foi um dos meus primeiros, junto com a doutora Nicolina também. Não, é um grande profissional. Doutora Mônica, e após a SAI, qual foi o rumo que a senhora tomou? Aí depois, quando eu estava na SAI, eu fiz o concurso do Fórum, para oficial de apoio judicial do Fórum. Aí eu fui para o Fórum, acho que foi em 2006 que eu fui chamada para o Fórum. Aí eu trabalhei na Secretaria Criminal e depois eu fui trabalhar na Terceira Vara Civil, que eu sempre gostei mais de direito civil. Aí eu consegui ir para lá. Legal. E aí lá eu fiquei até 2011, quando eu passei para a Defensoria. E da onde veio essa Paixão, ideia, essa né? paixão por advogar? Porque o defensor público também, ele é um advogado daquelas pessoas que não têm condições, às vezes, de arcar com aquela despesa de advogado e tudo mais. Como que surgiu essa ideia de, eu estou no fórum, estou com realmente um emprego clássico, clássico, público, né? Sem aquele contato direto de prestar um serviço para um cidadão. Agora, aí vai para a defensoria, que é justamente o contrário. Você está ali no dia a dia atendendo o cidadão. Você vai lá no balcão e vai ligar Isso. uma ex-colega sua. É bem diferente, né? É bem diferente. Na verdade, quando eu trabalhava no fórum, eu estudava para magistratura. E eu nunca pensei em fazer defensoria pública. O único concurso de defensoria que eu fiz é esse que eu passei. Porque uma colega minha lá do fórum, um dia ela me ligou e falou, olha, está tendo um concurso de defensoria de Minas,
E na época a gente ia para fazer os concursos em BH, a gente não ia de avião, a gente ia de ônibus, a excursão da Carlene. Quem é dessa época vai lembrar da Carlene. A excursão dela tinha o ônibus, tinha o hotel e a gente ia com ela. E aí ela me ligou e falou, olha, eu já conversei com a Carlene, já reservei uma vaga para você, a gente vai ficar no mesmo quarto e vai o fulano, vai o Beltrano aqui do fora, a gente vai todo mundo junto. Eram umas 12 horas de ônibus, não dava mais? 12 horas de ônibus, aham. Falei, então tá, já que você já reservou tudo pra mim, eu vou, vamos lá, né? Vamos encarar essa prova. Aí foram 3 dias de prova, de manhã e à tarde, e aí eu passei na primeira fase, passei na segunda fase, 3 dias. Aí só eu passei dessa turma, né, lá do fórum que foi. Todo mundo veio embora, deixou a senhora lá. Foi assim ou não? Não, na verdade a gente ficou 3 dias fazendo prova e assim, você via que quem já não saía bem na primeira prova já nem voltava. Até que acho que até um ônibus da Carlene foi embora antes com o pessoal que já tinha saído mal mesmo na prova. E aí aconteceu o resultado, né, daquela turma era eu que tinha passado, aí veio a prova oral, né. Aí realmente eu foquei para a Defensoria Pública, porque o estudo é diferente de magistratura e defensoria. São concursos tão difíceis, né? Não existe um concurso mais fácil ou mais difícil, mas o estudo é diferente, porque na Defensoria Pública são correntes mais minoritárias, né? Para defender o réu, lá no direito penal, na parte civil são aquelas correntes mais de vanguarda, né? E aí sim, para a fase oral, eu direcionei todo o meu foco para a Defensoria. E aí depois, quando eu passei na Defensoria, levou um tempo para ser chamada, estava tendo um problema com chamar os candidatos, o governador, para poder dar posse para a gente. Mas eu ficava preocupada, pensando assim, gente, será que eu vou dar conta? Porque eu trabalhava lá no fórum, lá dentro da secretaria, eu ficava assim, gente, quando chegar uma pessoa para mim e contar o caso, que ação que eu vou entrar, será que eu vou saber? Então eu ficava com aquele frio na barriga, aquele medo, né? É diferente, né? Assim, do concurso padrão, que você fica ali só realmente fazendo atos administrativos, e não tem aquele contato, né? Nessa época, assim, com a doutora Maria Antonieta, eu ajudava ela a fazer os despachos, algumas sentenças também, mas é diferente você pegar um processo, aí você vai ver qual que é a decisão ali. É diferente você falar qual ação que você vai entrar, quais provas que você tem que organizar, quais perguntas fazer para uma testemunha, né? Então, no começo, eu estava com bastante receio e eu conversava muito com o meu colega, o Dr. Francis, que já era defensor antes de mim. Apesar de a gente ter estudado junto na faculdade, ele entrou num concurso antes de mim. Então ele me deu muita força nessa época. Entendi. Eu só fiquei curioso com uma questão. Foram 3 dias de prova. Aí era a escrita, discursiva e oral já? Isso, nesse concurso foi um concurso diferente. Na sexta-feira foi a fase objetiva, né? A prova fechada. E aí sábado, domingo, de manhã à tarde, foi a prova aberta. Fizeram tudo junto. Mas não tinha etapas. Fez a prova objetiva, aí só ficava para a prova aberta quem já tivesse passado. Não. Fizeram todas as fases, e mas depois o resultado. Só corrigiria quem passou na primeira. Então, por exemplo, sim. Todo mundo fez a prova, mas aí as 2 fases, mas só corrigiria quem passou na fase objetiva de sexta-feira. E assim, o pessoal também, a gente via no domingo à tarde, estava bem vazia as salas, que o pessoal já ia vendo, por exemplo, que não deu conta da peça, né, não acertou a peça, não acertou uma pergunta, já nem voltava mais para fazer a próxima prova. Então, a gente e a fase oral foi em outra data? Foi em outra data. Não foi no mesmo... A senhora falou com a comissão da... Qual é o nome dela? Como? Da excursão? Não, aí já foi carreira solo. Não, e depois para a fase oral, não, já foi bem menos pessoas, né, já foi carreira solo mesmo. É a Carlene. Fui muitas excursões com ela. Mas na fase oral foi com ela também ou não? Não, porque aí, por exemplo, na fase oral foi só eu daqui de Tuiutaba, eu e uma outra colega daqui de Tuiutaba, porque peneira muito, né? Da primeira já peneira bastante para a segunda fase. Para oral, então, poucas pessoas. Eu acho até interessante falar, doutor Lucas, qual que é a função primordial de um defensor público? Porque às vezes nós estamos aqui falando defensor público e tudo mais, tal. Tem pessoas mas o que faz às vezes um defensor público? Qual que é a função primordial de um defensor público? Um gancho já, para a senhora falar às vezes também para nós aqui, o acesso do pessoal à defensoria, né? Isso, como que é esse acesso? Como que... Pessoas às vezes possuem ciência, tem noção, igual a senhora falou na questão do... E falta informação. Na questão penal, é a defesa dos réus. Explica para nós o acesso, o que faz um defensor público assim no dia a dia. Bom, a Defensoria Pública, ela está prevista na Constituição Federal, ela é uma instituição permanente, né? E tem como objetivo ali, primordial, fazer a defesa em todos os graus dos necessitados.
e fazer essa defesa dos direitos individuais, também dos direitos coletivos. Então, o defensor público atua em ações coletivas, sim, a gente pode entrar com a ação civil pública. Inclusive, a Defensoria aqui de Minas teve uma grande atuação naquele caso lá de Brumadinho, né, quando teve aquele problema lá com a Vale, então ela fez vários acordos lá em Brumadinho, assim que estourou aquela represa. Então, a gente entra tanto com ações individuais quanto ações coletivas, né, a defesa em todos os graus dos necessitados e também a promoção dos direitos humanos. Isso é o que faz um defensor público. Por exemplo, eu preciso de uma orientação da defensoria. Além de ingressar com a ação, você expressa algum tipo de assistência jurídica? Se eu tenho alguma dúvida, algum atendimento assim, ou a pessoa só tem que ir lá quando tem que entrar com alguma ação? Não, como fala a Constituição, é uma orientação jurídica integral e gratuita. Então, assim, a gente até procura resolver tudo de uma forma extrajudicial. Sim. Então, o foco da Defensoria Pública hoje é no extrajudicial. A gente deixa para ingressar com a ação só em último caso. Então, a gente presta, sim, essas orientações jurídicas. Quando a gente fala promoção de direitos humanos, então o defensor público, ele vai para a televisão, ele vai para a rádio, vai dar palestras em escolas públicas, para fazer podcast para fazer essa educação em direitos, porque a pessoa só pode correr atrás dos seus direitos se ela souber, se ela tiver ciência. A gente também faz cartilhas também. E quando a gente fala defesa do necessitado, em regra, esse necessitado é o hipossuficiente economicamente. Sim. Aí cada defensoria pública tem a sua deliberação sobre o que seria uma pessoa carente. Isso é a regra, mas não é sempre assim. Porque, por exemplo, no processo civil, lá o artigo 72 do CPC determina que a curadoria especial vai ser exercida pela Defensoria Pública. Então, você tem um processo civil, uma ação de cobrança. O réu foi citado por edital, não constituiu advogado nos autos, vai para a Defensoria Pública para fazer aquela defesa. Pode ser que aquele réu tenha dinheiro, né? Mas ele está sumido, a gente tem que fazer a defesa, porque todos têm direito à defesa. Mesmo caso no processo criminal também. Se o réu foi citado, não constituiu advogado para a sua defesa, também vão os autos para a Defensoria Pública para fazer a defesa do réu. Ele pode ser a pessoa mais rica do Brasil, mas se ele não constitui um advogado no processo, ele não pode ficar sem defesa. Ele é considerado um necessitado e ele vai ser assistido pela Defensoria Pública. Assim, muitas pessoas não sabem, mas a Defensoria atua também, por exemplo, em reclamações trabalhistas, em causas previdenciárias, empresariais, tributárias. Então, a gente tem a Defensoria Pública da União e a Defensoria Pública do Estado. Então, essas questões previdenciárias, né, trabalhistas já são com a Defensoria Pública da União. E quando não tem aqui, por exemplo, na nossa comarca? Este é um grande problema, né? Infelizmente, a gente ainda tem poucas defensorias públicas da União e também do Estado. Né? Por exemplo, aqui em Ituiutaba a gente tem a Defensoria Pública Estadual, né? Mas a gente já não tem a da União, que fica só em Uberlândia. Mas aí, por exemplo, se a pessoa não mora aqui em Ituiutaba, mora em outra região, ela pode ter acesso aqui nessa Capinópolis, Santa Vitória ou não? Não, a gente só pode atender as pessoas da comarca de Ituiutaba, só de Ituiutaba. Então, Santa Vitória teria que ter uma Defensoria Pública Estadual lá, que infelizmente não tem. E as pessoas perguntam, né? Isso é até uma pressão que existe na Defensoria Pública. Sim. É isso. Por que não tem Defensoria Pública em outras comarcas, né? Deveria ter sim, porque a Defensoria Pública é a instituição que abre as portas da justiça para aquelas pessoas que não têm condições, né? Então, o certo deveria ter, onde há um judiciário, deveria ter uma Defensoria Pública. Mas o nosso orçamento, infelizmente, ainda é pequeno. Nosso orçamento é 3 vezes menor que o do Ministério Público. Sim. Então, por isso que a gente ainda não conseguiu abrir uma Defensoria Pública em todas as comarcas. Todas as comarcas têm Ministério Público, sim, né? Mas não tem uma salinha menor, não tem um espaço físico grande. Acho que em Capinópolis, lá é dentro do fórum. Sim, é dentro do fórum mesmo, é bem aí, mas a viabilidade, às vezes, de ter uma defensoria, às vezes não é só a questão física, né? Tem a contratação do defensor, outras questões. Isso, nós temos 1.200 cargos de defensores públicos no estado de Minas e só a metade está provido atualmente. Aqui em Ituiutaba, por exemplo, a gente tem vaga para 8 defensores, nós só temos 4. Então a gente não consegue pegar todas as áreas aqui de Ituiutaba também. E por quê? Não teve concurso? É questão orçamentária mesmo, é questão de orçamento, né? Por exemplo, como eu falei, é 3 vezes menor que o orçamento do Ministério Público, 8 vezes menor que o do Tribunal de Justiça. Tem demanda para 8 defensores? 8 defensores, porque são só 4. Nós somos só 4, porque aqui a gente atua no criminal, na família, na infância e na saúde. Agora, por exemplo, consumidor, tributário, civil, a gente já não tem condições de atuar. E a demanda é muito grande. Eu estou com um acervo de 1.800 processos. Nossa, eletrônicos. Para a senhora. Fora os físicos que então, por defensor. Então, por isso que às vezes a gente vê no fórum,
eu estagiei, e a gente via que a curadoria especial ela não era só prestada pela Defensoria Pública. A nomeação dos advogados é justamente pelo fato da Defensoria não conseguir atender a alta demanda que existe. Isso, porque além da gente, o trabalho do defensor público não é só entrar com as ações, então a gente já faz o atendimento, a gente peticiona, a gente faz as audiências, tem os projetos que a gente faz também, né? Então, assim, a demanda de trabalho é muito grande e a gente não tem assessores, analistas, é o defensor público com seus estagiários, né? Mas mesmo assim, eu fiquei sabendo aí que a senhora é a pioneira aqui na região em projetos, em indicações a prêmios. Como que é isso? Explica aí para nós. Fiquei sabendo até que a senhora concorreu ao prêmio Inovare. Muito legal isso. Então, olha só para vocês verem, mesmo com essa estrutura, né, que a gente precisava de ter uma estrutura melhor, mas mesmo assim, quando a gente fala que quando a gente é defensor, o nosso coração é verde, a gente é combativo e tem amor à causa mesmo. Porque a Defensoria Pública, apesar disso, tem vários projetos, né? Eu mesmo, ano passado, né, eu concorri ao prêmio Inovare, com um projeto que era de alteração do prenome e gênero da pessoa transgênero, né? E foi um projeto assim de vanguarda, que depois aqui de Tuiutaba foi o pioneiro nesse projeto e as outras comarcas, né, que tem Defensoria Pública também copiaram esse projeto, porque as pessoas trans, o CNJ e também o STF, né, em 2018 deu uma decisão que eles poderiam fazer essa alteração direto no cartório, mas eles chegavam lá para fazer a alteração e aí o cartório cobrava as custas. Porque no provimento do CNJ não ficou claro sobre a gratuidade. Então o cartório falou, olha, eu não posso dispensar essa receita, né? Então eu tenho que cobrar. E aí as pessoas trans não tinham condições de pagar por essas custas, né? Então elas tinham direito, mas não conseguiam efetivar esse direito. Então a gente fez esse projeto junto com o Sejusc e com o Serviço Social da UFO. Com isso a gente conseguiu garantir para 13 pessoas no ano passado fazer essa alteração do prenome e gênero da pessoa trans. Mas foi extrajudicial? Tudo de forma extrajudicial. Legal, hein, doutora? Aí onde ficou aí a ausência das custas? Vocês peticionaram para o tabelião? Então, como a Defensoria Pública tem um poder de requisição, todas as certidões, a gente requisitou essas certidões dos cartórios, né? E aí a gente, com a parceria com o Sejusc, o Dr. Roberto, ele homologou esse pedido, esse requerimento administrativo e determinou que fosse feito sem custas. Olha, que bacana. Dr. Roberto. Isso, ele é um grande parceiro da Defensoria Pública. É um grande ato, um projeto muito bacana mesmo. Eu acho bem bacana, só cortando o senhor, não, pode fazer. Aquele projeto Direito a Ter Pai, né? Explica um pouco para nós, a senhora até aqui nos bastidores estava contando de onde surgiu, né? Explica um pouco o pessoal a respeito desse projeto. Esse é um outro projeto que ele surgiu na Defensoria de Uberlândia. E esse projeto surgiu primeiro com os defensores criminais, porque eles fizeram uma pesquisa informal dentro da penitenciária de Uberlândia e constataram que a maioria dos reclusos não tinha o nome do pai na certidão. Então evidenciou a grande importância do pai na vida de um filho, né, para a questão da disciplina, né, da educação. E aí começou esse projeto lá em Uberlândia, aí deu certo esse projeto lá e ele foi replicado para todas as unidades de Defensoria Pública em Minas. Então, a gente faz isso desde 2013. Mas como que funciona? A prática, bom, a gente abre as inscrições, né? Aquelas pessoas. Tem um período para se fazer essa inscrição. A gente geralmente faz em outubro, porque é a questão do mês das crianças, né? E a gente abre as inscrições para todas as pessoas que não têm o nome do pai na sua certidão, sejam maiores ou menores de idade. Elas se inscrevem e aí elas falam se elas desejam reconhecimento espontâneo da paternidade, se o pai quer ir lá reconhecer espontaneamente, ou se vai querer fazer o exame de DNA. E aí também é tudo gratuito, tanto o reconhecimento espontâneo quanto o exame de DNA. E aí, aqueles que querem fazer o exame de DNA, a gente faz a coleta. Hoje em dia, por causa da pandemia, a gente faz direto no laboratório. Depois de 30 dias chega o resultado. E a gente chama os interessados para abrir aquele exame. Se der positivo, a gente já faz um acordo ali de reconhecimento, de guarda de alimentos. Então, tudo de forma extrajudicial também. Se o pai não quiser fazer o exame, é necessário ingressar com a ação. Aí a gente entra com uma investigação de paternidade. Mas quando a gente notifica o pai, a gente já fala para ele que vai ser proporcionado um exame de DNA gratuito. Porque se tiver que ingressar com a ação, ele vai ter que pagar, vai ter que contratar um advogado, pagar por esse exame, né? Sim. A maioria vai. Se a pessoa não tiver o reconhecimento na assinatura do pai, o reconhecimento na certidão de nascimento, ela pode ir até a defensoria. Eu posso ir lá, por exemplo, amanhã e já começa a iniciar esse procedimento.
Ou precisa de vaga, vocês abrem? Você tem um período de inscrição? Tem um período? Como funciona? Até ano passado a gente fazia esses exames de DNA gratuitos somente no mutirão. Mas aí no passado a gente conseguiu fazer um convênio com o laboratório Hermes Pardini e agora a Defensoria Pública tem exame de DNA o ano inteiro. A gente continua com o mutirão para chamar a atenção para a comunidade da importância do direito a ter pai, né? Das mães conscientizarem, a correr atrás do direito dos seus filhos. Mas exame de DNA agora a gente tem o ano inteiro. Certo. Então, se uma pessoa chegar na Defensoria Pública e falar, eu quero ingressar com uma ação de investigação de paternidade, eu não tenho o nome do meu pai na certidão. Em primeiro lugar, a gente não vai ingressar com a ação, a gente vai então perguntar para ela, olha, a gente tem um exame de DNA aqui gratuito, você não quer, vamos chamar ele para poder fazer? Aí a gente convida o suposto pai até a defensoria para poder fazer esse exame. E a colheita do material é tudo feito na defensoria? Não, é feita no laboratório. Antes da pandemia, no mutirão, a gente fazia lá na defensoria, o laboratório para lá, né? A gente fazia uma grande festa lá, era um dia bem interessante. Com a pandemia, a gente não pode ter aglomeração, então as pessoas vão direto no laboratório, no dia e no horário que foi agendado. Mas você não tinha, só cortando, você não tinha fechado as inscrições para... Não, mas só para o exame de DNA. Doutor, então, e a senhora falando, é muito legal ver alguém assim com propriedade, falando e com convicção nas coisas que a senhora está falando e parece gostar muito dessa profissão. Mas como que está a fase de concurso? Já passou? Ou a senhora ainda tem uma pretensão aí em algum concurso? Como que é isso? Não, o que eu pretendo fazer ainda é um mestrado, né? E no futuro voltar a dar aula na faculdade, porque eu fui professora aqui na UENG durante 8 anos. E eu gostava de dar aula, dei aula de Direito Internacional Público, Direito Civil, Obrigações, Contratos Reais, Teoria Geral do Processo. E eu só saí da faculdade porque na época meu pai ficou doente, eu estava muito cansada. Mas eu gostava, tanto que quando eu parei de dar aula, durante alguns dias eu sonhava que eu estava escrevendo quadro, que era aquela professora raiz de escrever no quadro mesmo, lotar o quadro. Nossa. Então, assim, eu gosto desse convívio, né, com os alunos, esse convívio acadêmico. Então, eu tenho vontade de voltar para ele um dia. E algum concurso, magistratura, promotoria? Bom, promotoria não. Se fosse hoje para eu seguir um outro concurso, seria magistratura, que era o que eu fazia antes. Outro concurso não. Eu gosto muito da defensoria pública. E para ser um defensor, você tem que ter essa empatia, ser combativo, gostar de ir atrás. Eu gosto de poder ajudar as pessoas, de ser um diferencial na vida das pessoas. Uma paciência para ouvir, né? Aquele assistido que está lá, que ele não vai só falar do problema dele. Não, além de defensor, além de procurador, você tem que ser psicólogo. Porque ele vai pegar no problema lá de quando ele nasceu, para chegar lá, vai traçar toda a trajetória dele, que nem nós, assim, acho que nós lembramos, né? Eles lembram que aconteceu assim, assim, assado, relata todo o caminho que ele percorreu até chegar lá no desse jeito. Doutora Mônica, é muito legal ver alguém assim com essa paixão em falar das coisas que faz, essa alegria de estar fazendo aquilo que gosta. Tem propriedade para falar. Propriedade, claro, é bem bacana. E qual que é um caso assim que a senhora pode, lógico, nos falar que aquele caso assim que é aquele caso mais marcante, que mais te impactou, que a senhora assim ficou realmente impactada? Nesses 10 anos deve ter vários, com certeza. Olha, tem vários casos, eu às vezes até brinco, né? Falar, quando eu me aposentar, eu vou fazer um livro. Memórias de uma defensora pública. Não dá só uma edição de livro. Vai dar uma coletânea, né? Se hoje com 10 anos já dá uns Nossa, um ou dois. Deve ser, não, realmente, deve ser várias histórias interessantes, comoventes. Muitas histórias. Mas assim, tem casos assim que realmente a Defensoria Pública foi pioneira aqui em Ituiutaba. Um dos casos foi nessa questão do transgênero. Eu lembro a primeira vez, foi em 2014, quando chegou uma pessoa trans lá na Defensoria e pediu queria fazer alteração do seu nome. O cartório até que nos enviou. Eu não sabia nessa época nem o que era uma pessoa transgênero. E aí ela começou a me contar e eu fui estudar como que era, porque nessa época quase não se falava, né? 2014. 2014, né? Então a gente ingressou com a primeira ação, né? Na época eu tinha que ingressar com ações da justiça ainda para poder fazer essa alteração do prenome, do gênero para essa pessoa. E foi a primeira ação no fórum, né? E também uma outra ação também que foi a Defensoria também foi pioneira, a questão da pluriparentalidade, que é a questão de você ter o nome de 2 pais na certidão de nascimento, né? Que o pai é socioafetivo e o pai biológico, ou de 2 mães, né? Eu lembro que quando saiu a primeira sentença favorável nesse sentido, a gente publicou no jornal e os advogados me paravam no corredor do fórum. Eu lembro que até o Dr. Maurício Garville falou assim, mas como é que é isso? Me explica, como é que é essa questão? Alguns eram favoráveis, outros achavam que eram contra, até que depois o STF falou que é possível sim, tem todos os direitos, né? É dinâmico. É dinâmico.
Então, a Defensoria Pública, a gente aparece muito esses casos diferentes lá, né? Então, Mas você tem que estar sempre estudando. Que a senhora viu, ou a senhora ficou muito comovida, ou muito indignada, ou aquele caso que até naquele a senhora... que teve um patrocínio 7 meses, teve isso, algo assim que a senhora viu que... Teve um caso da infância, né, que a mãe ela tinha perdido o seu filho numa destituição do poder familiar. E foi um caso que eu peguei assim já mais para o final, né, esse caso. Aí eu participei da audiência de instrução, depois fiz as alegações finais e a sentença foi de procedência. E ela já fazia mais de 2 anos que ela estava sem esse filho. Só que todas as provas dos autos eram favoráveis a ela. Por algum motivo foi julgado procedente, embora fosse favorável para restituir a mãe. E aí eu entrei com a apelação e eu consegui reverter isso no tribunal, que é muito difícil, né, numa destituição do poder familiar, uma criança já há tanto tempo longe da mãe, você conseguir reverter. Mas realmente a mãe, ela tinha direito, os laudos eram favoráveis a ela, era uma mãe que veio do Nordeste para cá, uma mãe sem estudo, sozinha, a típica mulher mesmo, né? Sem o auxílio do pai, sem o auxílio da família. E é gratificante. Então, esse caso foi gratificante. Depois, quando eu ganhei lá, assim que eu vi o acórdão, eu já juntei no processo aqui e falei, bom, agora não tem mais como, ainda que se recorra, né, não pode mais discutir a questão fática. Aí eu já pedi para que fosse cumprido o acórdão, e aí quando entregou a criança para ela, eles mandaram as fotos da alegria dela e da criança também, de poder voltar para os braços da mãe. Não, ela estava no acolhimento, essa criança. Já tinha passado por 2 lares adotivos, não tinha dado certo, ela estava no acolhimento, porque o pai, ninguém sabia de onde ele estava. Ela ia para adoção mesmo. E eu consegui reverter e voltar para essa mãe. Então, isso assim, é um caso que vai ficar gravado para sempre, que é você poder devolver um filho para uma mãe. Né, teve outros casos semelhantes ou esse marcou porque foi o primeiro? Porque na infância, esses casos de destituição, geralmente as crianças vão para adoção mesmo, né? Então, é muito triste. É né? triste. É uma coisa muito do ser humano, né? Você vê uma mãe sem um filho, eu penso que é uma coisa bem... Eu bem não sou comovente. mãe, mas eu acho que deve ser você tirar um pedaço da pessoa, com né? certeza, com certeza. Então, quando eu pude fazer com que isso, né, acontecesse. E também os casos de saúde também, né? Sempre quando você vê uma pessoa que está lá precisando de uma cirurgia entre a vida e a morte, você consegue fazer com que essa pessoa consiga cirurgia. Faz a diferença, né? Na vida dela. Faz a diferença, né? Eu sou, como diz o doutor Paulo, né? Aprendo todo dia com o doutor Wendel também, um eterno aprendiz da advocacia, né? Mas tem casos aqui que nós conseguimos medicamento. Então, um caso do doutor Wendel, e é gratificante, né? Na hora que a gente vê, consegue trazer aquele resultado satisfatório, principalmente na questão que a gente nem deveria entrar com uma ação dessa. Isso. Né? Às vezes é obrigação do Estado, do município, de prestar aquela assistência. Um remédio para câncer. Não, e ter que entrar contra o plano de saúde é bem complicado. E agora nessa parte comovente, mas agora a gente vai entrar na parte espinhosa. E qual que é a maior treta que a senhora lembra? E aquela treta que a senhora falou, gente, isso não está acontecendo aqui não. E pai com filho, e marido e mulher. Na família, não, mas na área da família não tem como não ter treta. Aquilo lá sempre tem treta. Uma vez a gente abre no exame de DNA, o exame deu negativo, e a mulher na minha sala, foi no primeiro mutirão, ela sentou a mão na cara do que não era pai, do homem lá, né, que não era o pai, porque deu negativo. Olha! E eu fiquei totalmente sem reação na hora, sabe? Eu fiquei olhando, ele também me olhando, né, eu comecei a gritar, chamei na época o doutor Lupércio lá, porque eu não sabia o que fazer, aí ela saiu correndo. Essa foi uma treta que teve lá. Não era o pai? E ela ainda apanhou. Gente. A vida é bem complicada. Por isso que agora... surpresa, hein? Porque a gente fica sem reação, você não espera que a pessoa vai agir daquele jeito. Por isso que depois, os outros mutirões... Às vezes até o contrário, né? Perdão do pensamento, mas às vezes o cara, tá criando a criança ali, fica exaltado, né? Fica exaltado. Porque além de não ceder, às vezes fica exaltado, até porque cria aquele apego à criança. Ou é apegado muito ao dinheiro e pensa, nossa, o que eu já gastei aqui é complicado. Por isso que depois disso, quando a gente faz os mutirões e vai abrir exame de DNA, a gente chamava a polícia sempre para ter o apoio da polícia lá para evitar esse tipo de confusão. É sempre bom. Doutora, e outra curiosidade que a gente tem também, às vezes a gente até ouve as pessoas comentarem e perguntar, né? A diferença de um defensor público para um advogado. Muito embora as ações, as atitudes, elas se correlacionam, né? O que a senhora fala que a senhora está exercendo aí na profissão de defensora, às vezes se assemelha ao nosso escritório. Com certeza. Auditivo, às vezes, um cliente que vem que ele conta desde a vida dele, mas tem uma diferença, né? Explica para nós essa diferença do advogado para o defensor. Na visão da senhora, qual que é aquela diferença, a principal diferença? É porque
o defensor ele não só entra com a ação ou faz a defesa em ação, a gente tem essa questão da promoção dos direitos humanos, né? Então a gente tem que fazer essa educação em direitos, então a gente pode ir para a televisão, para a rádio, né? Para poder fazer essas cartilhas e distribuir, dar essas palestras em escolas públicas, e também fazer esses mutirões, igual o mutirão de direito a ter pai, casamento coletivo, alteração de prenome gênero da pessoa trans. A gente está com outro projeto agora em andamento, que a gente está fazendo uma pesquisa, vai fazer uma pesquisa agora, sobre todos os processos de destituição do poder familiar. Saber por que essas famílias são levadas a perderem os seus filhos, né? O que está faltando de política pública para depois cobrar as políticas públicas. A gente também está com um projeto em andamento que é sobre violência doméstica. A gente está fazendo uma parceria com todas as instituições que fazem parte da rede de proteção da mulher em situação de violência doméstica, para que cada instituição saiba o trabalho da outra. A gente está montando uma cartilha daqui de Tuiutaba, com endereço de todas essas instituições. Legal. Então, o defensor público é isso, é muito além de você ingressar ou fazer defesa em processos. É uma área social também, atua muito na área social. É de promoção dos direitos humanos, né? No civil e no coletivo, no individual e coletivo. O último comentário, né? Não tem como a pessoa correr atrás do direito se ela não tem ciência, se não sabe qual é o direito. Né? Então, isso. A função também da defensoria, do defensor público, é justamente fazer essas promoções nas redes sociais, na televisão, de que você tem direito a ter pai o reconhecimento, a alteração do prenome, por exemplo. Então vocês fazem esses mutirões com o intuito informativo também para as pessoas saberem daquele direito e ir atrás de ter vocês. Isso. E também, por exemplo, na área criminal, o defensor também faz, por exemplo, inspeção em presídio, em penitenciária, para ver como é que está a questão dos direitos humanos, está tendo maus tratos. Né? Assim, eles vão lá sem avisar, chega lá e fala, sou defensor, quero dar uma inspeção. Quero fazer a inspeção no presídio. Agora com a pandemia não, mas antes, quando eu atuei, por exemplo, em patrocínio, quando eu vim aqui para Tuiutaba, comecei a atuar aqui também, era eu que ia fazer a inspeção, né? Ou eu ia, só eu, então ia os outros defensores do criminal também. E a gente ia. A gente vai de cela em cela, né? Perguntando para os presos como é que tá, a gente olha assim, tá super lotado, como é que tá as condições, se alguém tem algum pedido para fazer, questão de comida, de visitação. Então a gente chega assim, sem marcar horário também, né? Para poder ver como que tá as condições. E atender as demandas, né? Dos reclusos. Doutora, e uma questão agora até polêmica. E atual, né? E atual, tá até no STF isso. O defensor público, ele precisa ou não ter OAB, doutora? Na sua opinião? Também, como foi? Existe prática jurídica? Então, quando eu fiz o concurso, eles exigiam que a gente fosse inscrito na OAB, mas aí logo depois que a gente entra, né, eu pedi o cancelamento da minha inscrição. Mas na lei complementar, tanto na federal quanto na estadual, ela fala que a capacidade postulatória do defensor público, ela decorre da nomeação e posse no cargo de defensor público. Então não há necessidade da OAB. E eu entendo também que não há. Porque, igual está lá nos votos do ministro, né? O ministro Barroso até ele pontuou muito bem essa questão, né? Que ainda está em votação. São institutos, são princípios diferentes, né? Que regem a defensoria pública e regem a advocacia. Tanto que na Constituição está em seção diferente. A advocacia está numa seção, a defensoria pública está em outra. E, por exemplo, defensor público, quem nos fiscaliza é a nossa corregedoria, né? Não é a OAB. Então, se a gente for ter inscrição, quem vai nos fiscalizar? A corregedoria e a OAB? Será que não vai ter um conflito aí, né? Tem uma ADESP, como é que é a sigla? A gente tem o MADEP, que é a matrícula do defensor público. O MASP é para o servidor público, né? A gente tem o MASP e o MADEP, né? Que é o número nosso. Tem os dois, que é o número nosso. Eu vi que você perguntou o MASDEP. Então, assim, nós somos fiscalizados pela corregedoria. A corregedoria, ela faz correições ordinárias e extraordinárias também. Então, uma correição, assim, bem forte, bem firme. A gente tem princípios diferentes. Então, a gente tem o princípio da unidade, por exemplo. A pessoa não escolhe o defensor público que vai atuar em favor dela. Então, ela chega lá na defensoria, ela quer um defensor na área criminal. Ela não vai escolher o defensor X ou o defensor Y. É o defensor que atua no criminal que vai atender. Afinidade, por exemplo, com a doutora Miriam, mas ela tem um problema de saúde, já tem que resolver com a senhora. Criminal vai ser com a doutora Miriam, mas a saúde já vai para mim, porque eu que estou na defensoria, né, da saúde. Então tem essa diferença. A gente também não tem procuração também, né? A pessoa não nos passa uma procuração. Até porque a procuração indicaria uma pessoalidade para aquela pessoa. Isso. E não existe isso na defensoria pública. E como eu estava falando, a gente tem o princípio da unidade, da indivisibilidade. Então, por exemplo, eu pego uma situação de saúde, um caso de saúde hoje para fazer.
Mas se depois eu tiro uma licença, eu tiro férias, aí outro defensor da área da saúde que vai acompanhar. Não tem que ter uma procuração para ele continuar como se fosse, por exemplo, um advogado, né? Tem subestabelecimento, né? Para a gente não tem isso. Então, o outro defensor continua. Por exemplo, eu entro com uma ação aqui, vamos supor que eu perca a ação aqui em Tuiutaba, eu vou recorrer. Eu recorro, vai ter um defensor lá em Belo Horizonte, no Tribunal de Justiça, para atuar lá. E se lá precisar de recorrer, eu tenho um defensor lá no STF, no STJ, que também vai fazer a atuação. Né? Legal. Então, é uma unidade, né? E não tem que fazer uma procuração, nem existe procuração para o defensor público. A senhora falou até, eu dei um exemplo, vou entrar numa parte curiosa. Se a senhora perdeu uma ação, a senhora tem que comunicar a parte que ela não teve êxito naquela demanda. Aí, como é que é esse momento lá? A senhora mesmo faz, delega isso para outras pessoas? Porque quando você fala que ganha, né? Isso, só alegria. Só alegria. A minha defensora é ótima, mas quando você fala que perdeu, aí muda o cenário. Mais embaixo. É mais embaixo. Como que é essa situação? Não, primeiro a gente vai analisar para ver se é possível a gente recorrer também, né? Se a gente tiver algum fundamento, né, na jurisprudência, na lei, nas provas, para recorrer a gente sempre recorre. Agora, se a gente vê que não tem fundamento nenhum, a gente chama até a pessoa e fala, olha, infelizmente a ação foi, né? Porque a gente sempre chama a pessoa hoje para falar se a gente vai recorrer ou não. Sim. E a gente explica para ela também sobre por que às vezes não tem condições de recorrer. Né? Porque se a gente for recorrer, vai que a gente ainda leva uma condenação lá, né? Uma sucumbência, uma litigância de má fé. Então a gente evita. Então, para recorrer, a gente só recorre quando a gente realmente vê que tem condições para isso. E mesmo assim, se eu não for recorrer, eu tenho que fazer uma justificativa, porque quando a corregedoria vier, eu tenho que mostrar quais foram aquelas justificativas de ausência de recurso. Antes eu tinha que mandar para o gabinete, para o defensor público geral. A corregedoria esse ano há pouco tempo mudou e eu não preciso mandar mais para ele, mas eu tenho que deixar justificado. Fundamentado por que eu não recorri. Tem entendimento classificado já. Isso, Então isso demonstra que nós somos muito sérios na nossa atuação. Para a gente deixar de recorrer, porque não tem como mesmo. E doutora Mônica, para a gente fechar com chave de ouro essa entrevista nossa hoje, esse bate-papo, nem entrevista, como que a senhora vê o futuro dos concursos, aquela dica de ouro, até vai virar um corte depois, hein? O segredo para se passar em concurso. Qual que é aquela dica assim, que a senhora dá para aquelas pessoas que estão cursando, já cursaram, que querem ingressar num concurso público de relevância? O segredo é disciplina e persistência. Na minha época, eu tenho 21 anos de serviço público, eu gosto de serviço público, eu sempre gostei de fazer concurso, nunca me vi trabalhando na área privada. E como assim, na época quando eu estava fazendo concurso para a defensoria, eu fazia um cursinho de manhã, que era o LFG, né, do Luiz Flávio Gomes. Aí eu fazia famoso esse cursinho. Depois vieram criando outros cursinhos, mas na época era esse. Então eu fazia o cursinho de manhã, chegava em casa, eu engolia meu almoço, ia para o fórum, porque eu tinha que estar no fórum meio-dia para trabalhar, do meio-dia às 6. E depois eu dava aula das 7 às 10h15 da noite. E eu ia estudar depois que eu chegava da faculdade. Vida social só final de semana. Só final de semana. E olha lá. Porque tem que dar uma descansada. E estudar mais também. Estudar mais, nossa. Então eu estudava até de madrugada, então eu dormia pouco nessa época, mas eu tinha disciplina. Eu lembro da minha mãe lá, meu pai na época até fez um escritório para eu poder estudar, ter mais assim, disciplina para estudar, e a mãe ia lá me chamar de madrugada, e você não vai dormir hoje não, vai ficar até que horas, né? Mas assim, vale a pena. Se tivesse que passar por tudo isso de novo, eu passaria, porque a Defensoria Pública, assim, todos os meus cargos foram importantes para mim, mas a Defensoria Pública, ela mudou, assim, a minha vida e a vida da minha família, porque pôde me dar uma condição financeira bem melhor, né? E eu pude realizar sonhos da minha família, por exemplo, de andar de avião, de ir para a praia, né? Coisa que a gente não pensava antes em fazer. Que não era tão tangível. Eu lembro que quando eu era criança, eu falava que eu ia em Paraty, quando eu era criança, e depois eu pude fazer isso, levar meus pais lá para conhecer, concretizar esses sonhos, né? Legal, então, assim, é uma fase de estudo, é uma fase difícil, cansativa, mas a gente tem que ter disciplina e tem que ter um foco, né? Pensar que aquilo ali vai passar e que você vai conseguir almejar o seu objetivo. Sim, com certeza. E é isso daí. Ó, a gente fica até sem palavras aí de ver uma lição dessa, muito bacana. Doutora, eu queria agradecer muito a presença da senhora, representando aí a Defensoria Pública de Minas Gerais, parabenizar aí pelos projetos, pelas indicações, pelos prêmios. A gente espera que isso continue e engrandeça o nome aí de Tuiutaba
e muito. E é um prazer. Dr. Tem uma Lucas, senhora, né, filha de Tuiutaba aqui, saiu, né, por algum motivo quis continuar aqui na cidade. O defensor às vezes ele pode, né, escolher para a cidade que vai, mas a senhora filha daqui, né, continuou e está exercendo com muito apreço, né, com muito carinho a defensoria. Então é um prazer para nós aqui na cidade ter a senhora nesse cargo tão importante. Hoje, nesse episódio, quero mandar um abraço para os meus amigos Gustavo, teve com a senhora também, né? Foi estagiário, para o Roberto, não sei se foi estagiário da senhora. Foi meu estagiário também, o Robertinho. Vários estagiários. Também, né, meus amigos, passaram lá pela defensoria, né? São amigos aí que eu carrego pela vida. E nós tivemos lá no dia do convite, a senhora falou muito bem deles, né? Mandar um abraço para todos eles, né? Passo as palavras agora para a senhora fazer as considerações finais desse nosso podcast de hoje. Se ela quiser fazer um agradecimento, fique à vontade. Bom, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui para poder falar sobre a Defensoria Pública, sobre a minha trajetória também e poder falar também sobre o serviço público, né? Hoje em dia a gente vê as pessoas falando às vezes tão mal do serviço público, né? Só que o serviço público ele é importante. Às vezes a gente tem pessoas ali no serviço público que são pessoas às vezes não tão combativas para estarem naquele cargo, mas a culpa não é do serviço, sim é daquele profissional como todos os ramos do direito. Então eu defendo o serviço público e espero que quem estiver assistindo, né, que vá prestar o concurso público também, que venha, mas que venha com força de vontade para trabalhar, para ser um servidor público, né, para fazer a diferença, né, isso, e para servir a população, né, porque isso é que é importante. E eu aproveito também para agradecer, né, a todas as instituições que eu já trabalhei até hoje, que me ensinaram tanto, que foi a SAI, foi o Fórum, a UENG, que é onde eu estudei, também eu fui professora. Daqui uns anos, se Deus quiser, vai voltar. Eu vou voltar, né? Todas aquelas pessoas que eu trabalhei também, que me ensinaram tanto, né? Se eu estou aqui hoje, eu não estou aqui sozinha. Eu tive várias pessoas que vieram junto comigo, que me ensinaram, que puderam estar junto comigo nessa trajetória aí, principalmente os meus pais também. Tá. Cada um acrescenta um pedaço. Cada um acrescenta um pedaço, verdade. A gente fica por aqui, né, nesse podcast de hoje. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe com os amigos. Hoje, encerrando aqui a defensora Mônica. Fica um abraço a todos. Até o próximo. Isso aí. Play these little games, acting all okay. Today.